Olá, mais uma vez. Eu sou o Bruno Campelo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. Eu estou continuando aqui com a série de vídeos a respeito dos 5 erros comumente cometidos com relação à pandemia da Covid-19, os quais têm profundas implicações para a sociedade e para a forma como se lida com esse problema. E hoje nós vamos falar a respeito do terceiro erro dentro da minha série, que tem a ver com presumir a eficácia do isolamento. Eu sei que esse vai ser um dos temas mais polêmicos, embora não devesse ser, porque é simplesmente a questão de olhar as evidências. Mas a ideia fundamental aqui é basicamente que todo mundo presume que o isolamento funciona para arrefecer, reduzir, moderar a propagação da epidemia, mas isso pode não ser necessariamente verdadeiro. E tem pelo menos 3 motivos diferentes que a gente pode levantar para isso. Um deles seria a imunidade de rebanho, que pode demorar mais para acontecer com consequência do isolamento. Isso levaria talvez até mais mortes e não menos. Existem outras considerações também com relação à possibilidade de que a vasta maioria dos casos que se sabe serem assintomáticos ou de sintomas leves podem ter menos potencial de transmissão da doença do que os casos ativos. Aí, se a maioria das pessoas doentes não tem uma propensão muito grande a transmitir a doença, então o isolamento teria pouco efeito. E nós podemos ainda falar de um terceiro elemento que teria a ver com a nossa capacidade de controlar esse isolamento em primeiro lugar, mas isso vai ser o assunto de um outro vídeo. Tá? Então vamos lá, o que é que a gente pode fazer em relação a isso? A gente pode verificar muito facilmente se existe alguma relação entre o isolamento social e o controle da progressão da pandemia. E a gente tem uns dados para isso já. Até nessa série de vídeos já falei deles. Nós temos, por um lado, pelo menos no contexto brasileiro, um registro do isolamento social, medido através de celulares, GPS, etc., de maneira até razoavelmente precisa, com uma amostra gigantesca de várias dezenas de milhões de pessoas. E, por outro lado, nós temos os dados a respeito da mortalidade por Covid-19. Então, a gente pode simplesmente relacionar uma coisa com a outra e ver se mais isolamento se traduz mesmo em menos progressão da pandemia da Covid-19 ou não. Ok? Então, vamos ver. Muito bem. Vamos fazer algumas análises agora, certo? Com base em dados nacionais e também pernambucanos e até recifenses. Mas a primeira coisa para ter em mente a respeito desse assunto é que quando nós vamos analisar o impacto do isolamento social na progressão da pandemia, a gente sempre tem que comparar o isolamento social hoje com o resultado que acontece no futuro. Porque o isolamento social precisa de um tempo para agir. E, segundo as estatísticas do Boletim Epidemiológico Nacional, quando ele sai, né, porque na verdade ele já está bem atrasado, mas a última estatística mostrava que o tempo médio entre a pessoa pegar Covid-19 e vir a falecer, na verdade a mediana desse tempo é de 11 dias. Significa que cerca de metade das pessoas leva 11 dias ou mais para morrer da doença. E metade, menos de 11 dias. Então, para dar uma certa mais segurança, se a gente pegar o isolamento social e comparar com as pessoas que morreram uma semana depois ou mais, a gente pega a maioria dos casos aí. E a gente quer ver que relação existe entre esse isolamento social e essa mortalidade que acontece depois. Aí, uma maneira de fazer isso é avaliando os 27 estados, ou melhor dizendo, unidades da federação, né? Os 26 estados mais o Distrito Federal. A gente pegar as 27 unidades da federação, cada uma delas tem para um determinado dia, tem um certo grau de isolamento social, e cada uma delas tem uma certa quantidade de mortes. A melhor maneira de a gente fazer a avaliação dessas mortes, contudo, é fazendo uma equiparação baseada numa conta. Isso é necessário porque alguns estados começaram a pandemia mais cedo e apresentaram o primeiro caso logo no início do ano.
Outros só tiveram seu primeiro caso muito depois. Então a gente tem estados com graus diferentes de progressão dentro da pandemia. Não é justo comparar um estado que teve seu primeiro caso na semana passada com aquele que teve o primeiro caso há 2 meses atrás. Aí, para dar conta desse efeito, vamos avaliar a evolução da quantidade de mortes, que é basicamente a quantidade de mortes que um determinado estado tem, e divide isso pela quantidade de dias que se passaram desde que aquele estado apresentou o primeiro caso. Aí vamos chamar isso de evolução das mortes, certo? Aí, se a gente comparar o isolamento social num determinado dia para cada estado e a evolução que aquele estado apresentou para a quantidade de mortes 7 dias depois, 8 dias depois e assim por diante, a gente acaba encontrando que para os 27 estados, quando a gente avalia todos eles, o isolamento social no dia 17 de abril mostrou-se estatisticamente relacionado a uma evolução das mortes 28 dias depois, ou seja, no dia 15 de maio. Essa associação foi estatisticamente significativa e o que é interessante é que ela não foi a relação negativa que se esperava, ou seja, se esperava que mais isolamento tivesse menos evolução de morte, mas foi o contrário. Mais isolamento apresentou mais evolução de morte, certo? Contrariando completamente as expectativas. E a diferença disso aí não é por causa da progressão da pandemia em diferentes estados, porque a gente já levou isso em conta na fórmula da evolução. Então vamos agora fazer uma outra análise para ver se a gente consegue encontrar um resultado diferente usando uma outra forma de analisar. Então vamos ver agora, não os 27 estados, mas o Brasil como um todo. Pega o conjunto do Brasil. O Brasil como um todo tem um certo grau de isolamento social nacional. No primeiro dia, no segundo, terceiro, etc. Também tinha uma progressão da pandemia ao longo desses dias e tem uma certa mortalidade ao longo desse dia. Se a gente fizer uma análise agora do isolamento social num dia, com as mortes uma semana depois ou mais, e a gente ainda ponderar em que fase o Brasil como um todo se encontrava da pandemia, se estava no início, se estava no meio, se estava mais recentemente, etc., o que a gente encontra é esse achado aqui. De novo, uma associação positiva. Mais isolamento social, mais mortos, e nesse caso 27 dias depois, que é até um resultado muito próximo do da análise anterior, que foi de 28 dias. E isso daqui é um resultado que a gente encontra mesmo que a gente controla pela fase da pandemia, mesmo que a gente controla pela etapa da pandemia, mesmo que a gente controle por quantos dias se passaram desde o primeiro caso. Aqui a gente faz esse controle por uma análise estatística chamada de regressão linear, e nesse caso regressão linear pelo tempo, criando uma coisa chamada causalidade de Granger. É uma tecnicalidade que não precisa entrar em detalhes, mas é só uma maneira de dizer: estamos vendo a relação entre o isolamento social e a morte que acontece no futuro, ponderando a etapa da pandemia. Se a gente repetir esse mesmo nível de análise para Pernambuco, nós encontramos essencialmente o mesmo tipo de resultado. O gráfico é até bastante parecido, a causalidade de Granger dá o mesmo resultado. Moral da história, parece que isolamento social em Pernambuco está relacionado a mortes um pouco menos de um mês depois. Aqui, 29 dias. E é interessante que nas primeiras duas análises a gente achou 28 dias e 27, e agora para Pernambuco a gente está achando 29 dias, todos valores muito próximos, sugerindo que é mais ou menos essa constante de tempo com a qual a gente está trabalhando. E, finalmente, nós podemos pegar ainda, no caso, usando dados da região metropolitana do Recife, ou até da cidade do Recife em si, que foram disponibilizados pelo Núcleo Gestor do Porto Digital, no website deles, nós podemos ver o isolamento social no Recife dia a dia e comparar ele com as filas por leitos de UTI no mesmo Recife do futuro. E também podemos fazer aquela mesma análise controlando pela etapa da epidemia em que a cidade se encontrava, se estava no início, no meio, no fim, etc. Aí quando a gente faz isso, a gente encontra também uma associação positiva. Mas aqui tem uma diferençazinha, que o gráfico, inclusive, tem um formato meio estranho. Isso acontece porque aqui não houve
um efeito que fosse independente da causalidade de Brand. Em outras palavras, parece que a etapa da epidemia está afetando esses resultados. Então, talvez o isolamento social não esteja relacionado a mais filas de UTI, certo? Com certeza ele não está associado a menos filas. Funcionar não está funcionando, não. Agora, talvez ele não esteja piorando as filas. Mas é difícil dizer também, porque na cidade do Recife, como acontece em muitas outras partes do Brasil, a disponibilidade de leitos foi aumentando ao longo do período da epidemia. Quer dizer, no começo havia uma escassez muito grande de leitos, mas depois veio dinheiro federal e outros recursos e começaram a ser abertos novos leitos e comprados respiradores e criados hospitais de campanha. Então a quantidade de leitos aumentou e isso atrapalha um pouco essa estatística. O que a gente pode dizer é que não estamos encontrando evidência de que o isolamento social tenha reduzido a fila de UTI. Isso aí é bastante seguro, não estamos encontrando essa evidência. Então, em 4 análises diferentes, não conseguimos achar qualquer efeito positivo do isolamento social. Ok, então o que é que nós temos aqui, certo? Nós fizemos 4 análises. Uma análise dos estados brasileiros, cada um com seu diferente nível de propagação da pandemia em função do tempo. E nós relacionamos para esse conjunto de 27 estados o índice de isolamento social numa certa data com a evolução da pandemia numa outra data, ponderado já pela quantidade de dias que se passou desde o primeiro caso em cada unidade da federação. Depois nós pegamos dados do Brasil e de Pernambuco e analisamos para cada um desses níveis, no Brasil como um todo e para Pernambuco especificamente, como é que era a progressão dos níveis de isolamento social, dos dias passados desde o início da pandemia e que relação isso tinha com a quantidade de mortos ao final. E o que a gente descobriu em todas essas análises foi que havia sim uma relação positiva e não negativa entre o grau de isolamento social e a quantidade de mortes. A quarta análise foi uma análise semelhante no contexto da região metropolitana de Recife, ou talvez até do município de Recife propriamente dito, onde nós relacionamos o grau de isolamento social com as filas de UTI. Aí, nesse caso, nós encontramos uma associação positiva, mas que parece ser fortemente influenciada pelo grau de desenvolvimento da pandemia, e não tanto pelo efeito per si, como se diz, do isolamento social. Mas com a ressalva de que é difícil avaliar o que acontece em termos de fila do UTI, porque a oferta de UTIs também se alterou com o passar do tempo. Embora não faça muito sentido a gente imaginar que, havendo mais mortes, que as filas fossem ficar menores, a não ser que a pandemia esteja matando as pessoas mais rapidamente. Aí, nesse caso, tem menos gente para ficar na fila. Mas não acho que seria esse o caso, não dá para chegar nessa conclusão. O que é interessante é que a gente não está encontrando qualquer evidência de que mais isolamento leva a menos mortes. E tem vários motivos que a gente pode elencar para isso. Pode ser que a imunização de rebanho não esteja acontecendo, pode ser que a doença é tão contagiosa que quarentenas não funcionam de qualquer jeito, pode ser que a vasta maioria dos casos, por ser assintomática ou leve, não tem muita transmissibilidade, e pode ser até por outros motivos. Isso corrobora estudos já feitos há até um bocadinho de tempo atrás já, primeiro pelo Isaac Ben Israel, diretor do Programa Espacial Israelense, que ele mostrou que a trajetória da epidemia ao longo do tempo em diferentes países não parece se alterar em função daqueles países fazerem maior ou menor uso de medidas restritivas. Também saíram, curiosamente, por coincidência hoje, alguns relatos em grandes veículos da mídia, inclusive alguns nacionais, mostrando que as pessoas estão finalmente começando a avaliar evidências semelhantes a que eu avaliei aqui, talvez com outras abordagens em alguns casos, e estão chegando à conclusão de que restrições, isolamento, distanciamento, lockdown não estão produzindo o resultado que se esperava, não salvaram ninguém e potencialmente pode até ter matado mais gente do que se não tivesse sido feito nada, né? E os achados que eu apresentei aqui
vão nessa mesma direção. Como eu já disse antes, isso não é uma posição política. Não sei por que esse assunto de repente virou uma questão política, mas não é uma posição política. É uma posição baseada numa revisão rápida da literatura existente no mundo e com avaliação de dados específicos do nosso caso, né? A hipótese de que o isolamento social salva vidas aqui no Brasil, ela simplesmente falhou. Ela não deu certo. Mas existem ainda outras considerações a serem feitas a respeito desse assunto. Mas vamos deixar isso aqui para um outro vídeo, ok? Por enquanto é só. Desejo melhor para todos. Fiquem todos bem e até mais.